Durante evento do Banco BTG Pactual, o senador Flávio Bolsonaro, do PL, falou sobre corrida presidencial e do plano econômico de um eventual governo. Ele citou o tesouraço, que deve ditar as regras no Ministério da Fazenda se for eleito presidente. Vamos acompanhar. O Tarcísio, para mim, como sempre falei, apesar de muitas tentativas da imprensa de tentar criar animosidade entre nós, criar atritos, eu sempre tive uma relação muito direta e transparente com o meu amigo Tarcísio. Eu sou um fã dele, eu acho que ele faz um baita de um governo em São Paulo. É uma pessoa genial e que eu tenho certeza que vai entrar de cabeça junto com a gente nesse projeto. Ele esteve lá conversando com meu pai recentemente também. Eu vou estar com o Tarcísio agora, nessa próxima quinta-feira, se Deus quiser, e vamos ali estar mais alinhados do que nunca. Então, acho que a escolha foi correta. Eu acho que nesses 2 meses, os números, até em pesquisas que eu tenho as minhas ressalvas, mostram um crescimento rápido, consistente e irreversível. E quando eu uso essa expressão tesouraço é porque, sim, tem que cortar a carga tributária, tem que cortar a burocracia, tem que cortar cargos em comissão, você tem que cortar gastos em excesso que existem em várias áreas, como na publicidade. Só que o mais importante, eu não vou dar detalhes do que eu vou propor onde eu vou cortar, por exemplo, porque isso é um castelo de cartas. Você não pode tirar uma carga. Eu vou falar que eu vou reduzir o imposto aqui, tem que saber qual vai ser o impacto disso em determinado segmento. E isso tem um time que está me ajudando a fazer, botar essa proposta no papel. Só que o mais importante que a gente tem que voltar a ter no Brasil é previsibilidade. O que foi esse arcabouço fiscal aí que o Lula propôs? Propôs com base em mentiras. Ele propunha ali que a gente tivesse, foi tudo desenhado para que tivesse com base numa dívida PIB de 76%. E hoje nós estamos em 79%, com a previsão de chegar no final de 2026 com relação à dívida PIB de quase 84%. Quer dizer, isso é fora de qualquer centro de meta, qualquer banda que possa existir, porque eles fazem um arcabouço baseado no aumento de arrecadação. Só que ao invés disso servir para você reequilibrar as contas públicas, é só gasto. Eles aumentam a arrecadação para aumentar os gastos. E agora com programas que são populistas. Vamos acionar os nossos analistas César Feitosa e Ranier Bragon. Ranier, ontem nós tivemos o pronunciamento de Fernando Haddad, que diz que quer ser coordenador de Lula na campanha presidencial, defendendo aí a ampliação do plano social, de ter projetos sociais, mais gastos do governo. Hoje nós temos Flávio Bolsonaro dizendo que vai haver um tesouraço, ou seja, um enxugamento da máquina. Está aí o embate da campanha? Celso, o Flávio, ele faz o discurso ali que o mercado quer ouvir dos candidatos aí mais ao centro, mais à direita, que é um discurso mais voltado para o controle fiscal, embora ele não tenha dado nenhum detalhe ali relevante de onde ou como ele pretende fazer isso. Ele fala da trajetória ascendente da dívida pública, mas não fala como que ele vai fazer para diminuir essa trajetória. Não dá nenhum detalhe, nenhuma medida concreta ali do que ele pretende, mas ele faz aquele discurso que lá atrás o Paulo Guedes fez em 2018, quando assumiu ali a área econômica do Jair Bolsonaro. E a gente lembra que no governo Bolsonaro, principalmente na reta final ali, quando se aproximava a eleição, o presidente Jair Bolsonaro também, ele adotou uma política ali que estava longe de ser uma política de austeridade fiscal. Então, esse é um discurso de campanha agora. O Haddad ontem prometeu uma remodelação dos programas sociais e também não deu detalhes ali de qual seria essa remodelação, para onde que isso caminharia, se seria um enxugamento, uma unificação ou uma ampliação, né? Ele não falou muito sobre isso, sobre os detalhes. E nessa fase de pré-eleição, 8 meses das eleições, os candidatos eles se posicionam ali nessa questão econômica, e o Flávio sabe que o discurso dele nessa questão, nesse ponto, ele tenta ganhar ali o apoio do mercado, do empresariado, que
aponta possível gastança aí no governo Lula, um descontrole ali das contas públicas. Então, a oposição vai bater nessa tecla de que vai trabalhar pelo rigor fiscal, pelo equilíbrio das contas públicas, embora não tenha dado nenhuma indicação de qual medida será essa que vai ser adotada. César, agora é interessante também ver o comportamento de Flávio Bolsonaro em relação a Tarcísio. Ele tem feito questão, né, de dizer que os dois estão bem alinhados, traz o Tarcísio para essa campanha eleitoral, essa campanha pré-eleitoral, né, à presidência da República. Marina, mostrando um alinhamento ali, exatamente porque havia uma divisão na direita sobre quem seria o melhor candidato para enfrentar o presidente Lula nessa campanha de reeleição. Se seria Flávio, que se diz um Bolsonaro que tomou vacina, ou se seria Tarcísio, que é considerado por boa parte do mercado financeiro, por boa parte da política, como alguém mais moderado, ainda mais moderado do que Flávio tenta projetar em relação ao que foi o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, citando o nome de Tarcísio de Freitas, num evento junto do mercado financeiro, Flávio vem tentando dar sinais de que está tudo bem na relação entre os dois e de que, portanto, Tarcísio será um nome importante em sua candidatura à presidência da República e num eventual futuro governo de Flávio Bolsonaro. Agora, essas questões econômicas são interessantes porque Flávio ele falava para o mercado financeiro nesse evento, era o evento do BTG Pactual. E quando ele dá esse recado de tesouraço, de reduzir gastos públicos, ele vai muito na linha do que o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro falava e que é o que esse público desejava ouvir. Ele vestiu a roupa certa para o evento. Mas o que aconteceu, especialmente no final do governo Jair Bolsonaro, como o Ranier citou, é importante de ser destacado também. Os precatórios foram pedalados para não haver um estouro ainda maior do teto de gastos. Houve diversas medidas que foram tomadas no governo Bolsonaro para se tirar gastos do teto, exatamente para permitir com que gastos ditos excepcionais fossem incluídos naquele ano fiscal e que, portanto, fizeram com que os gastos públicos tivessem um crescimento relevante ali, especialmente em 2021 e 2022. Um gasto que é interessante observar é que, quando foi criado o auxílio emergencial na pandemia de R$600, quando terminou a pandemia, o governo Bolsonaro não decidiu retomar os valores que eram anteriores para o Bolsa Família, que tinha um piso de cerca de R$190. Eles mantiveram esse valor de R$600. Isso é uma política que mostra, por parte dos políticos, né? O que eles tentam mostrar é um cuidado com a sociedade, um cuidado com os mais pobres. Bolsonaro falava que não gostaria de tirar dos pobres para dar para os paupérrimos, exatamente no contexto dessa discussão sobre Bolsa Família, auxílio emergencial. Mas quando chega em ano eleitoral, nenhum político vai querer reduzir gasto, especialmente para os públicos que ele mais precisa conseguir os votos. Então, são muitos discursos, mas na prática, pelo menos que a gente viu nos últimos anos, ela vai num caminho muito diferente dessas regras sobre tesouraço, como foram alardeadas por Jair Bolsonaro antes e agora vem sendo ditas por Flávio Bolsonaro. Tá aí, movimentação de Flávio Bolsonaro se alinhando mais ainda a Tarcísio de Freitas nessa tentativa de conquistar o mercado financeiro. César, Ranier, obrigada mais uma vez.